Dando seguimento então aos nossos vídeos aqui, né, pessoal, nós vimos resolvendo o exemplo 6.1, né, e acabamos de processar os azimuths após corrigir os nossos ângulos na FXCGC. Muito bem. O passo seguinte, né, pessoal, a solução dos azimuths aqui, né, é o cálculo das projeções. Para calcular as projeções, eu preciso das distâncias dos alinhamentos, né? Então, só para lembrar, aqui em amarelo eu coloquei os alinhamentos, né? Foi o jeito que nós encontramos de apresentar o alinhamento sem ter que escrever as letras. Então, isso aqui se refere ao alinhamento Ré estação Vante, né? Ré 5, estação 1, Vante 2. E abaixo segue o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, nessa linha aqui eu devo formar a distância 1 para 2, na sequência 2 para 3 e assim por diante. Aqui está a minha poligonal, né? Então, eu pego o primeiro alinhamento, 512, 50,716. É a distância. Depois, distância 2 para 3, 23,866. Depois, C3 para 4, 38,987. Depois, distância 4, 5, 65,517. E por último, na distância 5, 1, 50,232. Então, o objetivo agora, né, pessoal, é mostrar que, perdão, é muito fácil fazer essas contas aqui na FXCG100. Nós já havíamos feito isso na FX991 LSCW, mas eu não consegui armazenar, né, esse tanto de informações que eu consigo agora armazenar na FXCG100. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente introduz as fórmulas e como é que a gente copia as fórmulas, né, para as linhas seguintes. Então, aqui vamos fazer o seguinte, né, pessoal, vamos usar o igual, então shift igual, né, o igual está aqui. A distância, né, pessoal, está na célula E2, então, para entrar com E é o alfa, E aqui, né, E2 vezes o seno do meu azimuth que está em vermelho, né, portanto, célula D2, um alfa D2, né, isso aqui dá a projeção em X, né, e tem que lembrar que na matemática é diferente, o que você tem que cuidar nessa fase aqui? De que a planilha seja configurada em graus, né? Então aqui o DEG tem que aparecer. Joia? Então aqui é a projeção X, né? E aqui desse lado eu vou fazer a projeção Y e vou mostrar que a gente consegue copiar em blocos. Então aqui era E2 vezes seno de D2, né? Aqui será E2 vezes o cosseno de D2, portanto a projeção Y. Vamos lembrar que é diferente da matemática, né? E aí vamos fazendo E2 vezes o cosseno de D2. Então aqui está a projeção X e a projeção perdão, novamente para o primeiro alinhamento. Eu posso selecionar a célula em bloco assim. Ferramentas. Copio, né, como nós fizemos antes. E aí, movendo o meu cursor, né, vou dando OK. Ó. E aqui eu tenho o último alinhamento. Para parar de colar, eu uso a flechinha retornar aqui, né? E agora eu posso copiar a soma, né, gente? Fazendo exatamente como nós fizemos antes. Copiar. Movo meu cursor para as projeções, que são estas duas aqui. OK, colo. E OK, eu colo também. Então, quem mexe com topografia sabe que aqui eu tenho erro linear em X, né, pessoal? E aqui eu tenho erro linear em Y, né? Lembrar que eu posso fazer a soma dos lados da poligonal, né? E aí eu tenho o perímetro aqui, né? Que é o perímetro. Eu vou pintar de uma cor diferente aqui só para vocês perceberem, né? Ao longo da continuidade dos cálculos que aquele ali é o perímetro, né? Tem que sair da função OK colar, flechinha retornar sai da função. Tools. E aí vamos procurar o menu das cores, né? Então menu B, né? Cor.
E vamos trocar a letra lá, vou colocar um vermelhinho, porque aquela informação me interessa tanto. Pronto, então perímetro, né? Erro em x e erro em y, né? Agora eu vou gerar um coeficiente lá na medida que o Sr. Carlito fazia assim, né? O Sr. Carlito tinha uma planilha que ele produzia lá para NBR 3133 na versão antiga, né? E era muito elucidativa, né, nessas contas. Então vou fazer exatamente como ele fazia, como ele ensinava, né? Vou fazer assim, pessoal. Vou colocar um igual, menos, porque a função é compensatória, né? F7 é o erro em x. Então, vou digitar aqui F7. Dividido pelo meu perímetro, que é E7. E7. Poderia digitar ou copiar a fórmula se eu tivesse feito a restrição adequada ali, né? Mas eu vou digitar aqui porque eu acho mais fácil. Então, menos pela função compensatória, para gerar outro coeficiente, né? Abre o parêntese, G7 dividido por E7 aqui, né, pessoal? Então, aqui eu tenho dois coeficientes, né, que eu vou usar para multiplicar pelas distâncias e começar a fazer as correções em x e em y. Então, vamos pegar a célula, né? Vamos pegar a célula aqui. As duas células são aqui F8 e G8 e multiplicar pelas distâncias, né? Então tem que lembrar que as distâncias estão na coluna E. Pode até sinalizar isso de alguma maneira, né? Vamos pintar aqui, fazendo uma cor que nos ajuda a lembrar que aquela informação ali é a distância, né? A distância está neste menu aqui. Vamos pôr um ciano ali, né? Pronto. Então sabemos que ciano são as distâncias e na sequência nós temos as projeções em x e em y. Os coeficientes que vão ser utilizados para multiplicar pelas distâncias estão nas células F8 e G8. Então agora ficou muito fácil, né, pessoal? A compensação, né, para quem mexe com topografia sabe que vai ser o G8, né? E aí eu preciso travar a linha. Para travar a linha eu uso o cifrão, né? Já falamos disso nos outros vídeos. G8, né? Vezes a distância que está na célula E2, né? Faltou vezes E2, né? Como a linha 8 está travada, na medida que eu copio agora as fórmulas, olha aqui, pessoal, o valor da célula não irá se alterar, né? Copio, né? Uma coisa muito legal da calculadora é que eu só vou dando Enter, né? E aqui estão todas as correções à projeção X. Posso copiar o somatório, né? Tem que digitar de novo. Então copio e colo para o lado, né? Esse resultado aqui deve ser o menos 0,328 com o sinal trocado. Se não deu certo, significa que erramos alguma coisa. Deu menos 0,17751, provavelmente eu peguei o valor da célula G8 na multiplicação da célula F8. Vamos corrigir. Ver se foi isso mesmo. Sim, exatamente, né? Então vamos corrigir. Para corrigir a gente digita aqui, né? Na verdade aqui nós temos F8. Ok. Agora copiamos novamente. E aí o somatório lá no final tem que corresponder ao erro em x com o sinal trocado, né? Como é que eu percebi isso facilmente? Porque deu o 0,75 corresponde à projeção y, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá, né? As distâncias estão na célula E2, né? Ou coluna E. Agora faremos G8 vezes E2, né?
Fazemos igual. Como ainda está habilitada a função colar, tem que desabilitar, né? Com a flechinha retornar. Igual, agora sim G, né? Então G travo a linha. G8 vezes, já esqueci, eu acho que era E2, né? Então aqui se era E2, era E2. E aí procedo novamente ao copy paste, né? Então, copio, vou colando, olha que legal. Aí reproduzo a soma, né? Novamente, aqui tem que dar o erro em X com o sinal trocado, a célula da sequência tem que dar o erro em Y com o sinal trocado, né? É o somatório. Ali, ó, certinho. Vou dar um jeito de informar também, né, pessoal, que essas aqui são as projeções, né? Vou pintar de uma corzinha diferente para não gerar confusão, né? Cancelo a função, senão ele não seleciona. E eu sei que aqui eu tenho as minhas projeções agora. Projeções não corrigidas, né? Em vermelho, compensação às projeções na sequência em branco. E agora eu simplesmente preciso produzir a soma, né? Da projeção não corrigida à sua correção, né? Muito fácil de fazer, né, pessoal? Simplesmente somo tudo que está na coluna F com a coluna H, né? Então, faço aqui F2 mais H2, faço G2 mais I2. Novamente posso selecionar as duas células ao mesmo tempo aqui, né, pessoal? Copiar. E aí, dando OK, né? Tenho as projeções corrigidas. Se tudo estiver correto, né, pessoal, a soma desses valores aqui tem que zerar no final. Vamos verificar se isso aconteceu. Copiar a soma. E vou colar para o lado. Zerou. Zerou aqui novamente. Significa que as nossas projeções agora estão corrigidas e basta a inserção das coordenadas que eu vou deixar no próximo vídeo, porque novamente nós estouramos os 10 minutos, tá bom? Então vejam que todo o processamento da poligonal está aqui, né, pessoal? São 30 minutos de vídeo, né, explicando paulatinamente. Quem sabe fazer a operação e manuseando a calculadora, o manuseio da calculadora é muito mais rápido que o emulador, né? A coisa sai muito fácil. Qual que é a grande vantagem, né? A vantagem é que todas as informações aqui estão registradas, né? E se eu fizer qualquer até alteração de azimuth lá no início da poligonal, todo o cálculo da planilha já fica pronto como se fosse uma planilha eletrônica do computador, né? Sacada muito legal da Casio, né? Esse modo folha de dados, né? Modo planilha. E aí no próximo nós fizemos as inserções das coordenadas, né? Ou o cálculo das coordenadas finais a partir das projeções corrigidas.